Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe do Infinito Amor, rogai por nós. Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, em mais esse vídeo. Antes de mais nada, curta, compartilhe, envie o nosso conteúdo aos seus amigos. Você é o nosso patrocinador, você é aquele que vai nos ajudar a divulgar esse conteúdo. Pois bem, a gente já, no vídeo anterior, a gente conversou então sobre amizade, né? Falamos amizade em Aristóteles, né, nos perguntando então o que é um amigo. Então a gente vai falar, né, o que é um amigo, parte 2. Então nós falamos sobre Aristóteles e Cícero, aquilo que eles traziam sobre amizade. E agora a gente vai falar sobre São Tomás de Aquino, Santa Teresa e São João da Cruz, e por fim o C.S. Lewis, que é um autor, né, atual. Pois bem, e aí o que a gente tem de referência, né, de onde a gente tirou aquilo que a gente vai conversar aqui? O volume 3 da Suma Teológica de São Tomás de Aquino, em que ele fala, né, sobre amizade. A Noite Escura, de São João da Cruz, tem uma parte que ele fala sobre a questão da luxúria espiritual, ele vai trazer algumas coisas interessantes ali sobre amizade. O Caminho de Perfeição, de Santa Teresa de Jesus, que também há uma parte que ela fala sobre o desapego, então acaba falando também sobre amizade. E Os 4 Tipos de Amor, de C.S. Lewis, que também vai falar sobre amizade. Pois bem, ficou muito dito na mídia aí, né, sobre aquilo que São Tomás de Aquino diz sobre amizade, né, que a amizade é amar as mesmas coisas e rejeitar as mesmas coisas. Então, a gente conversou sobre o conceito lá atrás de Aristóteles, falamos sobre o conceito em Cícero, e agora São Tomás de Aquino, os dois são pagãos, né, tanto Aristóteles quanto Cícero, mas aqui a gente está falando então de um santo, né, que teve também na sua vida pessoal a vivência de uma grande amizade, que foi a amizade de Reginaldo, que era também um religioso na época, inclusive foi aquele que ouviu a sua confissão, como a gente falou no vídeo sobre São Tomás de Aquino já, sua confissão ali no dia da sua morte, e que diz que ele tinha uma confissão como uma criança, né, de 5 anos de idade, tamanha a pureza de São Tomás de Aquino. Então eles também viveram, enfim, uma grande amizade. Pois bem, né, amar as mesmas coisas, rejeitar as mesmas coisas. Então, no conceito de São Tomás de Aquino, o amigo é aquele que ama as mesmas coisas. E não é possível que você seja amigo de pessoas que amam as coisas que você odeia, ou que odeia as coisas que você ama. Então, assim, é muito interessante este ensinamento dele, no intuito de nós compreendermos que os amigos que nós precisamos procurar são aqueles amigos que amam a Jesus, amam os mesmos propósitos, amam os mesmos ideais. Não é possível ser amigo de uma pessoa que não ame também a Jesus, né? E a nossa primeira amizade, o nosso maior amigo, o nosso melhor amigo, deve ser necessariamente nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o pilar, o centro, o mais importante da nossa amizade é Jesus. E a partir disso termos amigos que têm estes mesmos valores. Como ser amigo de uma pessoa que odeia a Jesus? Como ser amigo de uma pessoa que odeia o mal? Uma pessoa como hoje em dia está em voga, né, o satanismo. Como amar uma pessoa, digo amar, né, mas como ser amigo de uma pessoa que ama, na verdade, aquilo que você odeia ou que odeia aquilo que você ama. Então São Tomás vai trabalhar isso, né? Ele, na Suma Teológica, ele chama a atenção de algumas coisas em relação à amizade, mas fica aí esse conselho de São Tomás de Aquino, de procurarmos para as nossas amizades, para os nossos amigos, aquelas pessoas que têm o mesmo ideal, os mesmos ideais que nós, as mesmas ideias, os mesmos princípios, né, que caminham junto conosco numa mesma direção. O amigo precisa nos confortar, o amigo precisa estar ao nosso lado. O amigo é aquele que vai ter conosco aquela sintonia, que quer ir para o mesmo lugar que você.
que é, na verdade, o céu. Então, busquemos essas amizades que santificam, essas amizades que edificam. Né? Quando você tem o contato, você está com pessoas que amam as mesmas coisas que você, a sua vida é muito melhor. E você conseguirá, então, crescer naquele propósito. A amizade é uma grande fonte de santificação. A amizade precisa nos levar a Deus. Se existem amigos que estão nos tirando de Deus, a gente tem que sair dessas amizades. Se existem amigos que te levam ao pecado, que te convidam ao pecado, que te convidam ao mal, que te tiram da presença e que não te edificam, porque nós somos primeiramente amigos de Jesus, nós precisamos evitar, nós precisamos correr desse tipo de amigo. Então, amemos as pessoas que amam as mesmas coisas que nós. Amemos as pessoas que amam a Jesus. E aqueles nossos amigos que, porventura, ainda não conhecem, ainda não amam Jesus, então é a nossa responsabilidade que nós levemos Jesus a essas pessoas, que nós falemos de Jesus para essas pessoas, para que essas pessoas também se santifiquem. As nossas amizades precisam nos levar para Deus. Isso é uma coisa que eu sempre rezo, né? Que Deus sempre tire da minha vida aquelas pessoas que não são de Deus na minha vida e que Ele coloque na minha vida aquelas pessoas que são dele. Porque o amigo, ele precisa me edificar, precisa me santificar, precisa me ajudar e jamais me atrapalhar no meu processo de santificação, porque é aquilo que é mais importante, o conhecimento da verdade, o conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, São Tomás de Aquino, ele faz algumas ressalvas ali, fala algumas coisas sobre amizade, e São Tomás de Aquino, como nós sabemos, é aquele que vai fazer vai estudar Aristóteles e retirar de Aristóteles aquilo que é bom. E nesse aspecto, como a gente viu lá atrás, Aristóteles diz que a amizade, né, é a virtude, é virtude ou é fonte de virtude. E São Tomás de Aquino vai rebater aquelas pessoas que, porventura, diziam à época que a amizade não era virtude, nem era fonte de virtude. E ele chama atenção para duas coisas muito interessantes. Ele diz o seguinte: olha, nós não devemos adular os nossos amigos e nem fazer litígio aos nossos amigos. Que é isso, Vinícius? Bem, não adular os nossos amigos, né? Aqueles elogios que os nossos amigos não merecem, nós não devemos fazê-los. Inclusive, na Suma Teológica, ele fala que se nós fazemos um elogio não merecido, adulamos um amigo nosso, se não for uma causa importante, seria um pecado venial. Mas que se nós concordamos, aplaudimos os nossos amigos quando eles fazem coisas erradas, que isso seria, então, um pecado mortal, porque é um atentado ao amor. Então fiquemos muito atentos, né, às bajulações, aos excessos que talvez por querer afeto, querer atenção, a gente porventura acabe fazendo. E principalmente não concorde com os erros dos seus amigos. Como um amigo verdadeiro, é a sua obrigação que você chame a atenção dele. Olha, esse caminho não é bom. Olha, isso está demais. Olha, está em excesso. Olha, responsabilidade nossa, é obrigação nossa chamar a atenção dos nossos amigos em relação àquilo que não está correto. E uma outra coisa que ele chama a atenção é justamente não fazer litígio contra os nossos amigos. Como assim? Tudo entristecer, em tudo aborrecer o seu amigo, em tudo colocar para baixo, em tudo ser uma pessoa, causar tristeza no seu amigo, naquele seu semelhante. Ao invés de você apoiá-lo, ajudá-lo, não, você fica fazendo litígio. Você fica com negativismo em relação ao seu amigo, em relação às coisas dele, em relação àquilo que é dele. Procurem pessoas que te apoiam. A vida já é difícil demais para você ter que suportar pessoas que fiquem ali ao seu lado, te colocando para trás, te entristecendo, te aborrecendo. Corram dessas pessoas que só reclamam, que só falam mal dos outros, que não trazem nada de produtivo para a sua vida. Gente, como é maravilhoso sentar com pessoas que nos edificam, que falam de coisas boas, de coisas positivas, que nos engrandecem, que nos faz crescer. Este é o caminho de santificação que o Senhor quer para nós através das nossas amizades. É nosso Senhor Jesus Cristo que diz, já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz seu Senhor, mas eu vos chamo amigos. É o Senhor que é por primeiro o nosso amigo. E é tendo Jesus como nosso primeiro amigo, como nosso melhor amigo, é que as outras amizades também vão concorrer para o bem, vão crescer, vão amadurecer. Isso é fundamental. Né? E aí, ainda entrando na questão dos santos, nós temos a amizade, então, de Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz. Né?
Esses dois santos que fazem considerações tão importantes acerca de amizade quando na escrita dos seus livros. E é interessante que existe até uma tela pintada, né, de São João da Cruz, Santa Teresa e Jesus levitando juntos. E isso aconteceu mesmo, existiu esse episódio onde eles estavam conversando e aí entraram os dois em êxtase e aí os dois levitaram, né, juntos, para ver o nível de amizade que eles tinham. É interessante que Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz vão falar sobre a amizade espiritual. É bonito ver os escritos de um para o outro, no caminho de... Eu falei do caminho de perfeição, em que Santa Teresa fala sobre as considerações, faz considerações em relação à amizade, mas no Castelo Interior, Santa Teresa fala, e a gente sabe que até o redator escreve embaixo, ela estava falando ali sobre amizade, estava falando da amizade com São João da Cruz, como os dois eram, com o perdão da palavra, apaixonados. Apaixonados no sentido de que tinha uma amizade muito bonita, uma amizade, a que eles chamam de uma amizade espiritual, que são de duas pessoas que querem, que amam as mesmas coisas, como nos confirma São Tomás, como nos diz São Tomás, que amam a Jesus. Então, a base da amizade de Santa Teresa e São João da Cruz é Jesus, é o seguimento de Jesus, é fazer a vontade de Jesus, é doar-se, é amar a Jesus. E essa precisa ser a base também das nossas amizades. E eles vivem, então, eles falam sobre a amizade espiritual, né? Dizendo que é a amizade em tão alto grau, né? Como essa amizade espiritual, ela só pode ser feita entre pessoas muito espirituais, que isso faz essas pessoas crescerem muito, é uma amizade que, né, faz com que as pessoas, que eles possam, esses amigos, cresçam, mas que é uma amizade bonita, e a amizade espiritual vai ser a amizade entre essas pessoas que atingiram, então, né, alto grau de união com o Senhor, a sexta, a sétima morada, como é a amizade desses dois grandes amigos. E era muito bonita a amizade dos dois, né, com o perdão da palavra, como disse, apaixonados. Um chegou a dizer que, olha, eu não suportaria, né, a sua morte, eu peço a Deus que me leve primeiro. Tamanho o amor que um tinha pelo outro, mas um amor livre, um amor verdadeiro. Bem, eles fazem considerações muito importantes. A gente tem que lembrar que São João da Cruz e Santa Teresa de Jesus eram responsáveis, né, pela reforma do Carmelo, né? E Santa Teresa faz considerações muito importantes, assim como São João da Cruz, Santa Teresa em Caminho de Perfeição e São João da Cruz em Noite Escura, sobre o apego aos amigos, aos excessos em relação à amizade. Então, é uma coisa muito importante que não se coloque o amigo no lugar de Deus. E ela vai dando os passos aí, São João da Cruz também dá, para identificar quando há um apego, há um exagero em relação à amizade, e porventura aquilo vai atrapalhar a amizade com o Senhor. Então ela fala muito para as monjas, no sentido de, às vezes fica uma monja, uma sempre só quer ficar com a outra, só quer falar com a outra, né? Talvez deixe de fazer as coisas que devem ser feitas para estar com a amiga e etc. Todo aquele excesso, aquele exagero, aquele apego excessivo, né? Ciúmes excessivos, enfim, tudo isso acaba atrapalhando a vivência da amizade mais importante, que é a amizade com o Senhor. Né? É necessário dizer aqui também que nós estamos falando de uma monja, né? São João da Cruz, de um monge. Então, o grau de entrega deles ao Senhor é muito maior. Então, uma amizade com o Senhor, não é muito mais profunda do que aquela do que nós vivemos, porque eles largaram tudo para viver aquilo que o Senhor tem, né? E o chamado deles é um chamado mais arrojado. Então, em decorrência disso, eles chamam muito a atenção para que se tenha muito cuidado em relação aos excessos com relação a essas amizades. São João da Cruz fala, quando ele vai falar sobre os pecados dos espirituais, ele fala sobre o cuidado que se deve ter em relação ao que ele chama de luxúria espiritual. Há também este apego excessivo em relação ao amigo, esse apego, né, em relação ao amigo, que isso pode acabar atrapalhando, né? Então, eles vão condenar bastante qualquer tipo de apego em relação à amizade, porque, na verdade, a pessoa deve viver de maneira mais arrojada para o Senhor. E é isso, né, o sentido da vida dela, a busca daquela pessoa vai ser justamente essa. Né? E Santa Teresa mas ainda assim Santa Teresa viveu, obviamente, amizades muito bonitas, né? Tem um trecho que ela diz, né, abaixo de Deus, né, ai de mim se não fosse os meus amigos,
né, da grande importância que teve a amizade na vida de Santa Teresa. É claro que os excessos em relação à amizade, eles precisam de todo modo ser evitados, né? E aí, evocando aqui Aristóteles, né, falando que a virtude, né, é o meio termo entre dois vícios. Então este equilíbrio ele deve ser buscado, mas o passo de Santa Teresa e São João da Cruz, o nível de entrega deles é ainda maior. Né? Então eles apresentam a amizade de uma maneira ainda mais livre, digamos assim. Isso a gente vai ter um ponto tensional aqui, digamos assim, com aquilo que nos fala, né, o C.S. Lewis sobre amizade. A gente vai falar sobre isso, e aí o C.S. Lewis, a referência que a gente tem é os 4 tipos de amor do C.S. Lewis. Ele fala de 4 tipos de amor. Ele fala sobre, é muito interessante o livro, eu recomendo, né, todos esses que obviamente eu recomendo, mas esse livro é bem palatável, né, muito agradável de ser lido, e também muito interessante. C.S. Lewis, certamente um grande autor. E ele diz que tem o amor a Deus, né, é o ágape, né, a gente chamaria assim. Nós temos o amor, o eros, que é o amor homem-mulher, né, o amor do casal. Nós temos o amor entre amigos, que para ele é um tipo de amor, é um outro tipo de amor, e ele chama afeição, né, a afeição de um outro tipo de amor. Então são 4 tipos de amor, ele vai trabalhando estes 4 tipos de amor. E o livro é completamente interessante. Essa parte que ele fala, eu vou entrar na parte que ele fala sobre amizade, mas essa fala que ele fala que a afeição é um tipo de amor, ele fala sobre, ele chama também, chamar de storcha também, né? Ele fala o seguinte, olha, nós já fomos, nós somos mamíferos, nós somos mamíferos, e os mamíferos, eles têm, quando aparece na espécie, né, aparece nos animais, aquele apego que existe entre a mãe e o filho, né? Nós temos aquele apego ali, aquela coisa maternal, em que a mãe dá de mamar para o filho, a mãe cuida do filho. Então, nos mamíferos, como a gente sabe, é que vai, para quem estuda, sabe da biologia aí, é nos mamíferos justamente que vai aparecer aquela maior relação, né, com a prole. Você pega uma cobra, por exemplo, a cobra bota o ovo, ela vai embora. Né? O girino bota aquele monte, o sapo bota aquele monte de girinos ali, e ele não sabe quem é mãe, quem é tio, enfim, não tem família. Mas nos cachorros a gente já percebe esse apego, essa afeição. E é essa relação mesmo de cuidador e aquele que é cuidado. Isso disse que por sermos mamíferos, nós trazemos também esse tipo de amor, essa afeição. E acabamos na vida desenvolvendo essa afeição por determinadas pessoas, que é um amor diferente, é um amor especial. E este tipo de amor, ele pode vir misturado com a amizade. É completamente interessante o que ele fala. Ele diz que as pessoas podem desenvolver isso umas pelas outras, e aí vai ter aquela questão do cuidado e cuidador. Aquela pessoa que você cuida dela, que você quer cuidar dela, que você quer ter aquela pessoa perto de você, né? Ou que você é cuidado por aquela pessoa. Ele diz que o interessante dessa relação é que ela é uma relação em que às vezes une pessoas diferentes. Talvez você só seja amigo dessa pessoa que talvez nem tenha lá, digamos, os mesmos ideais que você, né, ou o mesmo pensamento e etc. Mas você é amigo dela, apesar de vocês serem diferentes, porque houve afeição ali. Entre vocês dois houve aquela afeição, esse desejo de estar perto, esse desejo de cuidar, esse desejo de ser cuidado. É comparável aí a essa relação da mãe que dá de mamar para o filho, né? E é muito interessante que ele fala, né? Se você vê uma mãe dando de mamar para uma criança, uma mãe cuidando da criança, quem ajuda quem? Você vai dizer, não, é a mãe que está ajudando o filho. Não, mas você percebe que aquele filho, a existência daquele filho, ajuda a mãe a ter um sentido para a própria vida. A mãe, ao cuidar daquela criança, ela está tendo um motivo para lutar, um motivo para viver. O maior exemplo disso é quando a mãe tem um filho e esse filho morre. Às vezes ela entra em depressão, ela fica extremamente entristecida, enfim. Porque é um cuidando do outro e um ajudando o outro. Então toda vez que nós cuidamos do outro, esse outro que recebe carinho,
esse outro que recebe atenção também está nos ajudando, porque está conferindo o sentido para a nossa vida, está nos dando alguém para amar. E ele eleva, o C.S. Lewis eleva essa afeição a um amor. Né? Não é simplesmente uma afeição, um gostar de estar perto, mas é uma relação muito bonita em que há prazer de estar próximo a essa pessoa. Aquela pessoa que você gosta de estar perto dela, que você quer essa pessoa perto de você. Isso é algo completamente interessante. E quando ele vai falando sobre esse amor, né, esse tipo de amor, essa afeição, ele fala que a afeição pode vir com eros, né, com amor homem e mulher, essa afeição pode vir também misturado com amizade. E é interessante que na afeição, às vezes a pessoa acaba, às vezes não, a pessoa às vezes tem ciúme da outra. Porque é comum dessa relação de mãe e filho, né, de prole, mais de progenitor, que haja às vezes um pouco de ciúme. Então ele falou assim, olha, é natural que haja um pouco de ciúme ali naquela relação. Isso não é o fim do mundo, né? Pelo contrário, é perfeitamente normal que um acabe tendo ciúme do outro. Entretanto, o que a pessoa deve cuidar é para que nessa relação ela acabe não sufocando o outro, ela acabe não permitindo, atrapalhando que o outro siga o seu devido caminho. Você já deve ter reparado que na sua vida, né, às vezes alguns amigos você possa ter um pouco de ciúmes, talvez, e às vezes que é aquele amigo mais perto, você já olha, ele fala, olha, isso é normal, não precisa assustar com isso. Né? Aí eu coloco isso aqui como um ponto tensional, digamos assim, entre o conceito de Santa Teresa de Jesus e o conceito de C.S. Lewis. Né? Mas temos que entender o seguinte, C.S. Lewis é um autor, né? Era anglicano, enfim, católico anglicano, mas um autor, né? Não era um religioso. E Santa Teresa de Jesus já tem uma entrega muito maior, uma entrega mais aprimorada a Nosso Senhor e muito em decorrência disso. Ela apresenta a amizade com uma maneira mais, digamos, mais austera, até porque Santa Teresa é a própria austeridade, né? Ela e São João da Cruz, na vivência que eles tinham na sua relação com o Senhor. Mas C.S. Lewis fala, olha, isso é normal, às vezes que se tenha, porventura, esse tipo de sentimento, porque às vezes a amizade, ela vai vir misturada com afeição. O único cuidado que você tem que ter é de não atrapalhar a pessoa de seguir o caminho dela, de não prender aquela pessoa, de não sufocar aquela pessoa. Né? É muito necessário que a gente deixe os nossos amigos sempre muito livres, caso eles queiram ir por outros caminhos, caso eles queiram abandonar a nossa amizade. Né? Por mais difícil que isso muitas vezes possa ser, quando nós amamos realmente alguém, a gente quer aquela pessoa ao nosso lado. Entretanto, talvez em algum dado momento da vida, aquela pessoa vai mudar, aquela pessoa talvez não se interessa mais pela nossa amizade. E nós precisamos tranquilamente, calmamente, deixar a porta aberta para que essa pessoa se vá, né, para que ela siga o seu próprio caminho, para que nós não atrapalhemos, né, que ela siga a sua rota. Bem, e aí o C.S. Lewis vai falar, eu falei sobre a afeição, né, colocando a afeição aqui, como eu disse, como um ponto de tensão entre Santa Teresa e Santa Teresa / São João, né, com o próprio C.S. Lewis. Lembrando que a nossa proposta de vida ela é diferente e ter essa proposta muito arrojada, de muito desapego. Ela é maravilhosa, mas ela cabe principalmente para os monges, né, que vivem nos mosteiros, consolados, né, por Deus com tantas graças, que não é a nossa relação muitas vezes humana, né? É importante a gente estuda e fala muito sobre a vida dos santos aqui, pessoal, mas é muito pé no chão, né, que a gente precisa ter, de entender que a gente não é tão grande assim. Santa Teresinha vai nos lembrar, vai nos recordar muito bem disso, quando ela própria via São João e Santa Teresa, falava, eles são águias, eu só sou um passarinho, né? E no nosso próprio processo de santificação é necessário que a gente tenha essa compreensão de que a nossa dignidade é uma dignidade inferior a desses grandes santos. Né? É como eu já citei aqui, São Tomás de Aquino diz, as pessoas podem ser santas de acordo com o grau de dignidade que elas receberam. Então o grau de dignidade de Santa Teresa, São João, é certamente menor que o grau de dignidade do que é maior do que o grau de dignidade do que recebeu o C.S. Lewis ou do que eu recebi, por exemplo. Então algumas coisas certamente não cabem na minha vida, né? Ou como talvez não vá caber, então, na sua vida. Existem pessoas, né? Eu vejo até ter um padre, de um modo especial, que fala muito isso, né?
E aí não, tem que ser aquela coisa que de maneira muito arrojada, né? Tomar muito cuidado para entender. Nós somos pequenos. E aí, como diz Santa Teresinha, né? Daquela pequena via de santificação, fazer tudo com muito amor. A gente não tem todas as graças, toda a mística, né? Todo o dom sobrenatural que uma Santa Teresa, um São Tomás de Aquino receberam. E o nosso processo de santificação é difícil. Não que o dele tenha sido fácil, o processo de santificação deles tenha sido fácil, mas nossa vida é no mundo, é no meio dos outros, é com tantas dificuldades. A nossa santificação vai se dar de um outro modo. Então, cuidado para a gente não confundir as coisas. Em às vezes ter Santa Teresa como nossa amiga, né, nossa intercessora, mas que muitas vezes não é possível que a gente, em muitas coisas, São João da Cruz ficava já... São João da Cruz não, mas São Pedro de Alcântara, por exemplo, como Santa Teresa refere, vai ficar 8 dias sem comer, é algo que não cabe em nós. Mas C.S. Lewis traz essa visão completamente, muito interessante, muito humana, e elevando a afeição ao nível de um amor. Quando nós temos feição por uma pessoa, na verdade isso é um amor, e um amor interessante porque ele reúne pessoas que, se não fosse por essa afeição, porque as pessoas não têm muitas coisas em comuns, né? Como os amigos, que geralmente têm coisas em comuns, mas não têm coisas em comuns, tanta coisa em comum. E aí acabam desenvolvendo a amizade, essa relação, justamente por essa afeição que ela desenvolve. Você já deve ter tido alguém que você simplesmente gostou daquela pessoa, né? Gostou de estar ao lado dela e tem esse prazer mesmo de estar ao lado. Né? Esse amor que C.S. Lewis traz pra gente. E uma coisa que C.S. Lewis traz que é bastante interessante é justamente ele começa então falando, né, sobre a amizade. Ele fala, olha, a amizade é um tipo de amor, né? Ele já começa argumentando em favor disso, para que a gente não tenha essa ideia de que a amizade não seja um amor, não. A amizade é um tipo de amor, né? Ele fala que é o mais feliz e o mais humano de todos os amores. Porque, por exemplo, no amor eros, existe a questão da carne, a atração, o desejo físico, é isso que ajuda nesse tipo de amor. A afeição também é uma relação que dá prazer de estar ao lado do outro, tem a questão do cuidado, que também é uma coisa que está muito relacionada ao nosso instinto, né? A afeição tem muito a ver com o instinto. Mas a amizade não. A amizade é uma relação mais feliz, é uma relação mais humana, né? Ele coloca como a coroa da vida e a esmola, né? A coroa da vida e a esmola da virtude. Como um amor muito elevado. Ele vai falar que é um amor espiritual, inclusive, né? E aí ele vai dizendo, né, falando sobre a importância da amizade, que a amizade ela é importante e que ela não pode é um tipo de amor, e que ela não pode ter um caráter periférico. Ele vai atacar muito isso. Aquelas pessoas que não acreditam na amizade, ou que acham que a amizade é uma coisa a mais, é uma coisa menos importante, né? A pessoa que tem lá a sua família, os seus filhos, não vai precisar então de ter amigos. Não, essa pessoa também precisa de ter amigos. E a amizade ela precisa ter também um papel central na nossa vida. As pessoas que têm amigos, pessoal, de verdade, elas são pessoas mais saudáveis. Elas são pessoas mais felizes. Daí a importância, como diz Aristóteles, de dizer que a amizade é sumamente necessária à vida, né? Então vejam, né, ele faz essa valorização então da amizade, colocando a amizade como sim um tipo de amor, né, não como algo bobo, mas como um tipo de amor, né, não como um sentimento passageiro, mas como verdadeiramente um amor, e que não pode na nossa vida ter um caráter periférico, mas é uma graça dada por Deus que precisa ter um caráter central na nossa vida, que tem muito, que é muito importante. E ele argumenta que as pessoas que não acreditam em amizade, na verdade é porque elas nunca tiveram esse sentimento, desculpe, porque elas nunca provaram esse tipo de amor, né, e é justamente por isso, por não ter provado esse amor, que elas duvidam então da amizade, né? Porque é o menos instintivo, orgânico, biológico, gregário e necessário. A amizade ela é mais livre, e é por isso que ele fala que a amizade ela é um amor mais espiritual, né? E deve ser como os anjos se relacionam, porque é mais livre, é menos biológico, é menos instintivo, né? Então vejam como é bonita, né? Essa relação da amizade, né? Ele vai desconstruir a ideia de que a amizade não seja um tipo de amor, né? E ele fala uma coisa muito interessante que sobre a questão, né, da amizade, fala, olha, a amizade não é homossexualidade,
né? Algumas pessoas às vezes argumentam, né, quando veem dois amigos que são muito amigos, não, deve ser uma sublimação que ele está fazendo ali, que na verdade ele é viado, ele é gay, ele é isso, ele é aquilo, como as pessoas fazem. Ele fala, não existe isso. Existe sim a amizade, e a amizade é um amor. Ainda, né, que em alguns casos a amizade venha com eros. Os dois amores às vezes se misturam. Você pode ser amigo da sua esposa e também ter o eros pela sua esposa, né? Mas ele fala, não há este tipo de argumentação, que é porque apareceu uma amizade forte, que necessariamente eles sejam homossexuais, ou uma sublimação, ou algo desse tipo. Não tem nada disso. A amizade é um amor, é um tipo de amor. E ele diz que na amizade, né, amizade puramente, não existe ciúmes, né, porque ela aceita outras pessoas. Sendo, né, a amizade uma relação no mais alto grau de individualidade. E aí é interessante que quando se faz um amigo, a expressão que muitas vezes se tem é: você também? Pensei que eu fosse único, você vê a mesma verdade? Ele coloca a amizade no conceito do C.S. Lewis, a amizade como duas pessoas que veem a mesma verdade. Então é muito interessante, às vezes, você estar conversando com alguma pessoa que depois, porventura, vai se tornar um amigo. Você também pensa assim, você também vê deste modo. Então são duas pessoas que têm essa afinidade de ver alguma coisa com os mesmos olhos, da mesma maneira, né? E ele fala, né, que a amizade pode virar eros, assim como eros também pode virar amizade. Ou seja, o amor carnal, homem e mulher, né, às vezes um homem e uma mulher, às vezes são amigos, podem se tornar, né, se casarem, enfim, ter um pelo outro amor eros, ou o contrário, de um casal que às vezes, apesar de casado, não é amigo, mas acaba então se tornando amigo, né? Então, para ele, a amizade vai ser, né, essa contemplação de uma mesma verdade. E aí ele faz uma crítica interessante, né, dá o exemplo, né, como por exemplo as mulheres que não aceitam os maridos ter amigos. Ele fala que é mais comum que homens sejam amigos entre si e mulheres sejam amigas entre si, mas que existe sim o amor entre homem e mulher, que é uma coisa que muitas vezes as pessoas não acreditam, né? Por ter também essa mentalidade sempre muito sexual de tudo. Acho que tudo é maldade, tudo é sublimação, enfim, tudo é interesse no âmbito sexual. Mas não, homem e mulher certamente podem ser amigos. Mas ele fala, olha, é mais comum que homens sejam amigos entre si, mulheres sejam amigas entre si. Eu percebo isso muito, por exemplo, às vezes quando vou dar aula, né? Que eu chego na sala, metade da sala é composta de meninas e a outra metade, né, a esquerda com os meninos e a direita com as meninas, por exemplo. E é comum mesmo, isso é mais comum porque geralmente tem assuntos em comum. E é comum, né, é muito frequente que amigos tenham esses assuntos em comum. Então ele vai criticar muito, né? Ele dá o exemplo de mulheres, mas de pessoas que querem, o cônjuge, que quer atrapalhar o seu cônjuge, o seu parceiro, a ter amizades. Descredenciando a amizade, falando mal desses amigos. Ele fala, não, é necessário que a mulher, né, no caso, ou o homem, no caso, permita que o seu cônjuge, o seu marido, a sua esposa, tenha outros amigos. Isso é bom, isso é extremamente pertinente, isso é extremamente saudável. E a amizade é um amor eminentemente espiritual. Né? E ele relata aí de uma maneira bastante bonita e bastante interessante. Argumenta também que a amizade ela pode ser uma escola de virtude, como nos ensina Aristóteles, mas que a amizade também pode ser uma escola de vício. Então, daí dessa grande importância nós escolhermos bem as nossas amizades, né? As pessoas que vão nos levar para o bem. Então, às vezes você é amigo, você tem afeição por uma pessoa, mas essa pessoa não te faz bem, você precisa evitar, você precisa deixar essa amizade, porque primeiro nós vamos perder isso vai acabar atrapalhando a nossa relação com o Senhor, e isso obviamente vai acabar nos prejudicando, né? Então a gente precisa ficar também muito atento aí em relação a isso. A amizade não é uma recompensa de nosso bom gosto e discriminação, mas é o instrumento através do qual Deus se revela a cada uma das qualidades de todos os demais. Né? Olha que bonito isso, eu repito. Né? A amizade não é uma recompensa de nosso bom gosto e discriminação, mas o instrumento através do qual Deus revela a cada um
as qualidades de todos os demais. Então, através da amizade, você vê, você olha o outro de uma maneira mais bonita, você vê, consegue ver e entender o outro na complexidade do outro. Como isso é importante. Uma vez, eu estava conversando com um amigo meu, e aí este meu amigo criticou um outro amigo meu. Ele disse, fulano é assim, fulano é assado, fulano é não sei o quê. Eu deixei ele terminar de falar aquilo que, a opinião dele sobre aquele determinado amigo. E eu disse, olha, eu conheço ele tem muito tempo. Na verdade, ele é assim, aconteceu isso, ele viveu isso, ele teve este problema e este problema. No fim da minha argumentação, a pessoa disse, desculpa, eu retiro o que eu disse. Eu não conhecia. Então, é muito interessante porque com o dom e a graça da amizade, a gente consegue olhar com o outro com mais amor, na complexidade da existência do outro. A pessoa age de uma maneira, ele age assim por causa disso e disso. Ele faz isso, aí você é a limitação dele. Você consegue amar o outro de uma maneira muito melhor e mais aprimorada do que uma pessoa que olha de longe. Na amizade, quando a gente vive uma amizade verdadeira, meus amigos, a gente consegue ver a profundidade do outro, a gente consegue ver a complexidade do outro. E apesar de todos os atropelos e problemas e dificuldades e limitações, a gente consegue amar. Então a amizade aí ela se torna uma coisa tão bonita e tão transcendente, porque ela faz a gente ir além de nós mesmos, entendendo o outro na sua complexidade. Eu não estou dizendo aqui de aceitar erros, bater palma para erro do outro, não é isso. Mas quem superficialmente olha uma pessoa de fora, muitas vezes não entende a complexidade daquele coração. E quando nós estamos entre amigos, nós somos capazes de entender a complexidade do outro. Daí essa importância de entender, como C.S. Lewis coloca aqui, né? É um dom na qual Deus revela a cada um as qualidades de todos os demais. E a gente só consegue ver a qualidade do outro e entender também o defeito do outro, né? A partir através do dom da amizade, né? Então ele coloca a amizade como uma desta festa, né? É ele que arranja a mesa, é ele Deus, né? É Deus que arranja a mesa e quem escolhe os convidados. Então, a amizade é um amor para C.S. Lewis, um amor espiritual, menos biológico, menos instintivo, no qual o próprio Deus escolhe quem serão os nossos amigos. Que maravilha, que dom maravilhoso, que graça é de Deus os nossos amigos, que nos ajuda no nosso processo de santificação, que nos ajuda no nosso processo de crescimento espiritual, que nos ajuda a progredirmos como seres humanos. Né? É um dom de Deus e Deus utiliza muito desse meio para a nossa santificação, para o nosso crescimento, e é necessário que a gente fique muito atento a isso, buscando sempre o meio termo, o ponto de equilíbrio, como diria o bom e velho Aristóteles. Né? O início dos 4 tipos de amor tem uma frase que eu acho fantástica, que os meus afetos não me matem, nem morram. Ou seja, não me matem nos seus excessos, mas nem morram por falta. É este ponto do meio, este ponto de equilíbrio que a gente precisa buscar, não só nas nossas amizades, mas nas nossas relações, na nossa vida. Buscar este ponto de equilíbrio, né? Como diz Fernando Pessoa, né? Quero ser seu amigo, nem longe, nem perto demais, mas na medida certa. Não tão perto que sufoque, não tão longe que eu não seja presente, mas que eu te ame e que você me ame na medida certa. Como eu trouxe, né, o meu próprio conceito de amor, o amigo, né? 2 amigos são 2 pessoas que se amam, né? Então, bendito seja Deus pelos nossos amigos. Viva os nossos amigos, as nossas amizades e, acima de tudo, viva nosso Senhor Jesus Cristo. Os amigos, eles passam, as circunstâncias são diferentes, as pessoas mudam, mas Jesus precisa ser o nosso melhor amigo, aquele que está sempre do seu lado, aquele que nunca muda. Os amigos mudam, a personalidade deles muda, os interesses deles mudam, e eles passam. Como tantos amigos já passaram pela sua vida, eu tenho certeza, mas só Deus permanece. E Ele é o nosso amigo por excelência. Ele acima de tudo. Envie este vídeo para os seus amigos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.